Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Iniciando aqui mais um novo tema nas nossas aulas de História Contemporânea, a gente vai iniciar uma série de 4 vídeos sobre os totalitarismos, sobre os regimes totalitários. Os totalitarismos eles foram um fenômeno muito importante, muito comum, muito difundido no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E eles estão diretamente ligados com as consequências da Primeira Guerra Mundial e com as causas da Segunda Guerra Mundial. Então eles fazem uma ligação entre um momento e outro. Mas não só com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não só com o que está acontecendo na Europa, os totalitarismos se difundiram por todo o mundo. Nessa série de aulas, nessa série de vídeos, a gente vai ver sobre os totalitarismos na Europa, que são o fascismo, o nazismo e o stalinismo, mas a gente tem ditaduras e regimes totalitários espalhados por todo o mundo, inclusive na América Latina, inclusive no Brasil. No mesmo período, a gente tem a ditadura de Getúlio Vargas, que é inspirada em ideias e em práticas do regime fascista, por exemplo. Mas isso é um tema para uma outra aula, quando a gente voltar a estudar a história do Brasil especificamente. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai ver algumas definições e algumas coisas gerais sobre os totalitarismos. Algumas coisas que eles têm em comum, de um modo geral. Depois a gente vai ter um vídeo específico para cada um dos 3 principais. Vai ter um vídeo sobre o fascismo italiano, um vídeo sobre o nazismo alemão e um vídeo sobre o stalinismo na União Soviética. Então, vamos começar, primeiro de tudo, mais importante, entender o significado de totalitarismo. A gente define totalitarismo como uma submissão total do indivíduo ao Estado. Então, num regime totalitário, o indivíduo, ele não é um indivíduo. Ele é parte de um organismo maior, que é o Estado, que é a nação, que é o povo. Então, o indivíduo ele é parte de uma coisa maior, que é o Estado. Então, essa submissão total do indivíduo ao Estado faz com que o indivíduo queira se integrar completamente a esse conjunto e faz com que ele tenha que obedecer totalmente, fielmente, cegamente a esse Estado. Nos regimes totalitários, o Estado normalmente é representado por uma pessoa só. Ele é personificado em um líder. No caso da Itália fascista, Mussolini. No caso da Alemanha nazista, Hitler. No caso da União Soviética, stalinista, Stalin. Então você tem uma obediência quase cega a esse líder. E você tem que ter uma identificação ideológica muito profunda com essa liderança. E todos aqueles que não se identificam com essa liderança, todos aqueles que não se identificam com esse Estado totalitário, todos aqueles que não se submetem completamente a esse Estado totalitário, são vistos como inimigos, como perigosos, e que, portanto, devem ser eliminados para que a nação não se comprometa. Então, esses indivíduos perigosos, eles são vistos como vírus, como doenças, como câncer, que estraga a sociedade, que estraga a nação. Então, ele tem que ser eliminado para que a nação se mantenha saudável. Então, a palavra totalitarismo, o termo totalitarismo, ele surgiu a partir da experiência dos estados totalitários. O primeiro líder a usar essa expressão foi o Mussolini. Então, diferentemente de outros conceitos históricos, que muitas vezes surgem depois da experiência histórica, né, que às vezes os historiadores, os pesquisadores escolhem uma determinada palavra para se referir a um período anterior, no caso do totalitarismo, essa expressão surgiu entre os líderes totalitários. O primeiro a utilizar essa expressão foi o Mussolini. Então, Mussolini se referia a seu governo como um governo totalitário. Então, percebam que, para nós, hoje em dia, hoje que a gente vive num mundo, pelo menos por enquanto, num mundo em que a democracia é quase um valor absoluto, apesar de a gente ter, infelizmente, cada vez mais grupos questionando o valor da democracia, a gente vive num mundo que a democracia é um valor quase absoluto. Né? Graças aos resultados da Segunda Guerra Mundial, a democracia virou meio que uma coisa assim... É um valor absoluto para todos, a democracia não pode ser questionada. E quando a gente fala em regime totalitários hoje em dia, isso é quase uma ofensa, é um xingamento. Se chamar alguém de totalitário é quase que um xingamento.
Mas quando a palavra surge, o Mussolini usava essa palavra para se referir ao seu próprio governo. Então não era visto como algo ruim, pelo contrário. O totalitarismo era visto como algo bom, porque a submissão do indivíduo ao governo, ao líder. E isso era bom, porque era visto como algo bom. Porque o indivíduo que se integra totalmente ao seu grupo de pessoas, ele estaria totalmente integrado àquela comunidade, àquele pensamento, àquela forma de agir. Hoje, nós definimos, tanto os historiadores quanto os sociólogos, definimos o totalitarismo da seguinte forma. Então, se vocês quiserem anotar isso, decorar, ficar repetindo durante o banho para não esquecer, o que é um totalitarismo? Qual que é a definição que a gente dá para totalitarismo hoje? É um regime não democrático em que o Estado controla todos os aspectos da vida nacional. Então, regime não democrático, não tem democracia, o povo não participa das decisões políticas. O governo é exercido por um líder ou por um grupo, um partido político, por exemplo. Então, no caso da Alemanha nazista, a gente tinha Hitler e o partido nazista. No caso da Itália, a gente tinha Mussolini e o partido fascista. No caso da União Soviética, a gente tinha Stalin e o partido comunista. Então, é um regime não democrático. Você tem uma pessoa ou um grupo, um partido que controla todos os aspectos da vida nacional. Todos os aspectos mesmo. É um Estado que controla dimensões pessoais. Diz como o indivíduo deve se comportar. Diz aquilo em que o indivíduo deve acreditar. Controla as relações entre pessoas, como deve ser o casamento, com quem você pode se casar ou não, com quem você pode se relacionar ou não. Controla a educação, controla, enfim, tudo. Desde o que você deve pensar até como você deve agir. Então tudo isso vem do Estado. E o indivíduo no Estado totalitário ele tem que se adequar a essas orientações que vêm do Estado. Se ele não se adequa, ele é visto como um problema na sociedade. Então ele precisa ser excluído, ou eliminado, ou destruído. Tudo bem? Então, dentro dessa definição que a gente tem de totalitarismo, como regime não democrático em que o Estado controla todos os aspectos da vida nacional, a gente pode caracterizar o fascismo, o nazismo e o stalinismo como regimes totalitários. Detalhe muito importante, que eu quero deixar isso bem claro ao longo desse vídeo e dos próximos sobre esse tema. O totalitarismo ele não é um fenômeno nem de esquerda, nem de direita. Porque a gente fica falando, principalmente hoje em dia, está muito na moda falar de direita e esquerda na política. A política não é só direita e esquerda. Existem diversas dimensões políticas que integram um pensamento político ou que formam um determinado grupo político. Além de direita e esquerda, a gente tem as dimensões. Um grupo político, um partido político, né? Além de ser de direita ou de esquerda, ele pode ser liberal ou conservador. Aqui não liberal no sentido de liberalismo econômico, mas liberal no sentido de costumes. O que é ser liberal? É ser a favor de mudanças em determinados comportamentos da sociedade. E ser conservador é defender a manutenção de determinados comportamentos da sociedade. Então, por exemplo, se você tem um debate sobre o aborto, ser a favor da descriminalização do aborto é uma atitude liberal. Ser contra a descriminalização do aborto é ter uma atitude conservadora. Isso não tem absolutamente nada a ver com direita e esquerda. Tanto que, por exemplo, o exemplo que eu ia dar, na verdade, era esse. Legalização das drogas. Você ser a favor da legalização das drogas é uma atitude liberal. Ser contra a legalização das drogas é uma atitude conservadora. É manter como está. No caso, e a gente costuma achar que ser a favor da liberação das drogas é ser de esquerda e ser contra é ser de direita. Não tem nada a ver com direita e esquerda. Exemplo, o stalinismo na União Soviética é de esquerda e era contra as drogas, era contra a liberação das drogas. Então, isso não tem a ver com ser de direita e esquerda, isso tem a ver com ser liberal ou conservador. Os estados totalitários, como eles defendem um pensamento único e eles se baseiam muito numa ideia de tradição do povo, eles são extremamente conservadores. Então, fascismo, nazismo e stalinismo são conservadores. Apesar do stalinismo ser de esquerda, do fascismo e do nazismo serem de direita, eles têm em comum o fato de serem conservadores. Outra dimensão política, que também não tem nada a ver com direita e esquerda,
Assim como você tem direita e esquerda, você tem ser liberal e conservador. Você tem a dimensão de ser autoritário ou democrático. E você pode ser autoritário tanto de direita quanto de esquerda. E você pode ser democrático tanto de direita quanto de esquerda. E os estados totalitários são autoritários. Então, e vocês já devem ter visto, alguns de vocês pelo menos, já devem ter visto umas ideias assim circulando na internet. Ah, porque o fascismo e o nazismo são de esquerda. Porque se você olhar para o nazismo, ele é muito parecido com o stalinismo, em muitos aspectos. De fato, o nazismo é muito parecido com o stalinismo em muitos aspectos. Mas o nazismo não é de esquerda. Por que o fascismo, o nazismo e o stalinismo são parecidos, apesar de fascismo e nazismo serem de direita e stalinismo serem de esquerda? Eles são parecidos porque eles têm em comum o fato de serem conservadores e autoritários. Por isso que eles têm tantos aspectos em comum. Mas o nazismo e o fascismo são de direita. O que é ser de direita? Defender livre mercado, livre iniciativa, direito à propriedade privada. Isso é um pensamento mais de direita. E o que é um pensamento mais de esquerda? Ser a favor do controle estatal sobre a economia, que o Estado tenha a propriedade dos meios de produção, que os meios de produção não sejam privados, mas que os meios de produção sejam estatizados. Isso é um pensamento mais de esquerda. Claro que você tem, aí eu estou falando assim, do que seria uma extrema direita e uma extrema esquerda. Você tem uma esquerda mais moderada, que não é contra toda a propriedade privada, mas que coloca limites à propriedade privada, e você tem uma direita mais moderada, que não é a favor de acabar com tudo que é estatal, mas de diminuir a participação do Estado na sociedade. Isso é direita e esquerda. Agora, o stalinismo ele é de esquerda, ele queria acabar com a propriedade privada, ele é de extrema esquerda, ele queria acabar com a propriedade privada. O fascismo e o nazismo são de direita, porque eles incentivavam a propriedade privada. Apesar de ter um controle do Estado sobre a economia, sobre a produção era feita a partir da iniciativa privada. Então eles são de direita. Então, mas o que pega no nazismo, no fascismo, no stalinismo não é ser de direita ou ser de esquerda. Isso não faz muita diferença para nós aqui. O que pega nesses regimes é o fato deles serem extremamente conservadores. E ser conservador não é um problema. Mas tem tipos de conservadorismo que são problemáticos. Isso vai ficar claro nos próximos vídeos. E o que principalmente pega para nós é que são regimes autoritários. Não tem democracia. O povo tem que se submeter à vontade do líder. É esse o grande problema do fascismo, do nazismo e do stalinismo. O grande autoritarismo. Tudo bem? Características dos regimes totalitários. Quando eu coloco um slide assim com cores fortes é porque ele é importante e é bom vocês memorizarem, né? Então, quais são as características do Estado totalitário? E isso vai ficar claro ao longo dos próximos vídeos, quando a gente analisar cada um dos regimes totalitários. Culto ao Estado e ao chefe. As pessoas têm que ter devoção quase religiosa ao Estado e ao líder. Então as pessoas têm que cultuar a imagem do líder, têm que achar que o líder é bom, é ótimo, é perfeito, que tudo que ele faz está certo, que ele não erra nunca, e tem que cultuar o Estado, o povo, a nação, a tradição. Então, na Itália fascista, vai ter um discurso assim de valorizar o passado do Império Romano, como se a Itália fosse herdeira do Império Romano. Não é, mas faz esse discurso como se fosse. Na Alemanha tem a coisa de acreditar que eles são descendentes da raça ariana, que seria uma raça superior, maior, mais forte, mais desenvolvida. Provavelmente não são também, mas eles acreditavam nisso. No caso da União Soviética, não é tanto um culto a um passado, mas um culto à revolução, ao povo ter tomado o poder. Então você tem esse culto. A ideia de um Estado que foi tomado pelo proletariado. Outra característica que é muito importante, lembrando as aulas da crise do capitalismo, sobre a crise de 29, a gente viu que o liberalismo econômico entra em crise com a crise de 29 e as pessoas passam a questionar o liberalismo econômico. No mundo capitalista, você tem, por exemplo, o keynesianismo, que é um capitalismo menos liberal, com mais participação do Estado. Tanto o fascismo e o nazismo, à direita, quanto o stalinismo à esquerda, vão ser antiliberais.
O nazismo e o fascismo, eles não deixam de ser capitalistas. Também tem muita gente que acha que eles são de esquerda porque eles são contra o liberalismo. Não, eles são contra o capitalismo. Eles não são contra o capitalismo, eles são contra o liberalismo, que é um tipo de capitalismo. O nazismo e o fascismo vão promover o capitalismo, mas um capitalismo em que o Estado direciona a produção, em que o Estado direciona o que as empresas vão fazer, mas continuam sendo empresas privadas. Então não é um capitalismo liberal, é um capitalismo com forte participação do Estado. Já na União Soviética, não é nem capitalismo, é comunismo. Mas isso eles têm em comum. O fascismo, o nazismo e o stalinismo são contra o liberalismo econômico. Eles defendem a participação do Estado na economia. No fascismo e no nazismo, o Estado como líder da economia, o Estado como aquele que direciona os caminhos para a economia. No stalinismo, o Estado controlando a economia. A economia é controlada pelo Estado, que é a característica do comunismo. Outra característica do totalitarismo. Como eles são autoritários, eles são contra a democracia. Tanto o fascismo, quanto o nazismo, quanto o stalinismo, vem a democracia como um problema. Então lembre-se também, lembrando das aulas lá da crise de 29, a crise faz com que as pessoas queiram soluções rápidas para seus problemas. E um dos maiores defeitos, uma das maiores dificuldades da democracia é que a democracia precisa de tempo. As pessoas precisam discutir as medidas, votar as medidas, entrar num consenso sobre as medidas a serem tomadas, e isso leva tempo. Num Estado totalitário, as decisões são rápidas, porque isso está concentrado nas mãos de um líder, o líder que vai conduzir o povo. Então ele decide e é feito. Então, como a democracia exige tempo e as pessoas estão com pressa, os regimes totalitários parecem ser uma boa opção para muita gente. Então a democracia é vista como um problema. A democracia demora a resolver. Então o regime totalitário ele dá soluções mais rápidas. E o controle da sociedade pelo Estado. Como eu já citei no slide anterior, controle da sociedade pelo Estado significa controlar todos os aspectos da vida do indivíduo. Todos os aspectos da vida do indivíduo. Então o indivíduo ele não é um indivíduo. Ele é parte de um conjunto maior, que é liderado, controlado por um líder. Então você não tem uma individualidade. Você não é um indivíduo dentro do sistema totalitário. Você é parte de um organismo maior que é a sociedade. Então, dentro do totalitarismo, você tem que se integrar àquilo que o Estado determina para a sociedade. De novo, se você não se integra, você tem que ser eliminado da sociedade. Outra característica dos regimes totalitários, que isso também vai ficar claro ao longo dos próximos vídeos, a questão do poder pessoal. O poder ele é associado a uma figura, a figura de um líder, a figura de uma pessoa. Então, no caso da Alemanha nazista, Hitler, no caso da Itália fascista, Mussolini, no caso da União Soviética stalinista, Stalin. Estou repetindo bastante para vocês não esquecerem o nome desses três líderes, porque eles são extremamente importantes. Então é um poder pessoal. Então todos os poderes eles se concentram em uma única pessoa. É tipo um absolutismo. Não é muito adequado usar o termo absolutismo, porque o absolutismo tem uma outra configuração. O absolutismo ele tem a ideia do direito divino, ele tem uma outra noção. A ideia do totalitarismo, do poder pessoal, é você ter um líder que vai ser capaz de conduzir o povo a dias melhores. Capaz de conduzir o povo a uma situação melhor. Então o povo vai confiar cegamente nesse líder. Esse chefe totalitário ele vai personificar o Estado e a nação. Como assim personificar? No sentido de que Hitler não governa a Alemanha. Hitler é a Alemanha. Mussolini não governa a Itália. Mussolini é a Itália. Stalin não governa a União Soviética. Stalin é a União Soviética. Então eles personificam. Ofender Mussolini é ofender a Itália. Criticar Hitler é criticar a nação alemã. Então se eu sou alemão, eu sou Hitler. Eu sou parte de Hitler. Se eu sou italiano, eu sou parte de Mussolini. Então essa é a ideia da personificação. Você não separa o que é o país, o que é o Estado, que é o governo, o que é a nação, que é o povo. É uma coisa só. O líder, o governo, a nação são uma coisa só. Então não tem diferença. Então
o que Mussolini, a vontade de Mussolini é a vontade da Itália, é a vontade dos italianos. A vontade de Hitler é a vontade da Alemanha, é a vontade dos alemães. A vontade de Stalin é a vontade da União Soviética, é a vontade do povo soviético. Então, isso quer dizer personificação. Você não tem diferença. Se você é alemão, você pensa como Hitler. E se você não pensa como Hitler, é melhor mudar o seu pensamento. Porque se você pensar diferente, você está errado. Porque o Hitler está sempre certo. Mesma coisa na Itália, mesma coisa na União Soviética. Nesse ponto, o culto ao líder se mistura ao culto aos símbolos e às festas nacionais. Então, cultuar Hitler na Alemanha é a mesma coisa que cultuar a história do povo alemão. É você ter uma devoção, um respeito pelo povo alemão, pela história alemã. Então, mistura-se o culto, o respeito aos símbolos do Estado, a pessoa do chefe e a história do povo, e vira uma coisa só. E uma coisa quase religiosa. Uma coisa quase religiosa. Da mesma forma que um católico tem devoção a santos, o alemão tinha que ter devoção a Hitler, o italiano devoção a Mussolini, o soviético devoção a Stalin. E nesse ponto é muito interessante que a educação exercia esse papel, porque as crianças eram educadas desde muito pequenas a amar, obedecer e respeitar o líder. Então as criancinhas eram educadas na Itália desde pequenas a obedecer Mussolini. Você tem que obedecer aos seus pais, você tem que obedecer ao padre, né? Você tem que obedecer a Deus e você tem que obedecer a Mussolini. Na Alemanha, você tem que obedecer aos seus pais, você tem que obedecer a Hitler. Na União Soviética, você tem que obedecer aos seus pais, você tem que respeitar os mais velhos e você tem que obedecer a Stalin. Então, e não só obedecer, mas você tem que amar. Da mesma forma que você ama os seus pais, você tem que amar o seu líder. Da mesma forma que você respeita os seus pais, você tem que respeitar o seu líder. Então as crianças são educadas desde pequenas a ter uma profunda, quase idolatria. Quase não, a ter uma idolatria pelo líder. E essa idolatria vai fazer com que eles se identifiquem e defendam aquele pensamento. É por isso que na Alemanha nazista, os nazistas vão defender Hitler com a vida. Os fascistas vão defender Mussolini com a vida. Na União Soviética, eles vão defender Stalin com a vida. Porque é como se eles estivessem defendendo o seu pai, a sua mãe, é como se eles estivessem defendendo o seu Deus. Então a identificação é muito profunda. Outra característica, que eu já coloquei, são regimes contra a democracia. E esses regimes contrários à democracia, eles têm uma característica muito interessante, que eles dividem a sociedade e estimulam as diferenças. Apesar deles quererem que todo mundo se integre à sociedade, que haja um pensamento único, eles sabem que isso não é possível. Então eles vão dividir a sociedade entre aqueles que pertencem e aqueles que não pertencem. Então, no caso da Alemanha nazista, os alemães puros integram a sociedade. Quem não é alemão puro vai ser marginalizado. Isso a gente vai ver bem ao longo dos vídeos e quando a gente for estudar a Segunda Guerra Mundial. Quem pertence ao grupo, ótimo. Quem não pertence é marginalizado. Na Itália, os italianos verdadeiros, descendentes do Império Romano, católicos, pertencem ao grupo. Quem não se identifica com isso é marginalizado. Na União Soviética, quem é povo russo pertence à sociedade. Quem não é povo russo, quem não se identifica com a revolução, é marginalizado. Então você tem... os regimes totalitários eles dividem a sociedade em quem pertence e quem não pertence. Por isso, a sociedade ela tem que se unir em torno dos pensamentos impostos pelo Estado. O que o Estado determina, o que o líder determina é o que as pessoas têm que pensar. Então, tudo que é diferente do que o Estado determina, tudo que é diferente do que o líder pensa é proibido. Por isso, qualquer coisa que cause diferenciações dentro desse grupo considerado o grupo verdadeiro, dos verdadeiros alemães, dos verdadeiros italianos, tudo que possa causar divisões dentro desse grupo é proibido. Então, nos estados totalitários você proíbe partidos políticos, porque partidos políticos diferentes têm visões diferentes sobre o governo, sobre o Estado e sobre a sociedade. E não pode ter visões diferentes. Então você não tem partidos políticos.
Na Alemanha você tem só o partido nazista. Na Itália você tem só o partido fascista. Na União Soviética você tem só o partido comunista. Então, partido político é proibido. Sindicatos, até existem sindicatos, mas os sindicatos eles não são organizações independentes. Os sindicatos eles são vinculados aos governos. Na União Soviética, os sovietes viraram praticamente subdivisões, órgãos filiais do Partido Comunista. Na Itália, tinha movimento operário? Tinha, mas era um movimento operário controlado pelo Estado. O Estado criou organizações que juntavam trabalhadores e patrões e isso tomou o lugar de sindicatos. Na Alemanha, a mesma coisa. Então você não pode ter coisas que dividam, você só pode ter coisas que são controladas pelo Estado. E por conta disso, não existe liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão parte do pressuposto de que as pessoas pensam diferente e querem e têm o direito de expor suas ideias diferentes. Se ninguém pode pensar diferente, ninguém pode expor ideias diferentes. Então ideias diferentes são proibidas. Ninguém pode se expressar a não ser que esteja se expressando como o líder quer. No fim das contas, é só o líder que se expressa. As outras pessoas elas só repetem o que o líder determina. E nesse ponto, você tem uma forte repressão policial. As polícias políticas, seja na Alemanha, na Itália, na União Soviética, nesse período totalitário, elas são muito fortes e elas são muito duras. Elas têm um controle muito forte sobre a sociedade. Então é um controle violento mesmo, de usar a força física se necessário. A ideia de estar o tempo todo circulando pelos espaços, estar o tempo todo presente para que as pessoas se sintam observadas e em caso de descumprimento do que é determinado, essa polícia age e pode agir de forma extremamente violenta. Além disso, você tem o estímulo à delação. E isso é uma das coisas mais tensas dos regimes totalitários. Porque todo mundo é incentivado a denunciar os inimigos do povo. Denunciar quem pensa diferente. Denunciar quem está estragando a sociedade. Então, você, na sua casa, com a sua família, você se policia para não falar coisas que possam ser interpretadas como contrárias ao que o líder diz. Porque qualquer pessoa da sua família pode te denunciar. As pessoas são estimuladas a isso. Então as pessoas têm medo e se policiam de falar certas coisas perto dos irmãos, dos pais, dos filhos. Porque o seu próprio irmão, seu próprio pai, seu próprio filho pode te denunciar para a polícia política. Então você tem medo de se expressar mesmo perto daquelas pessoas que você ama e que teoricamente você confia. E esse medo constante de ser denunciado é uma das principais armas dos regimes totalitários. Os regimes totalitários eles se baseiam muito no medo. Por isso a gente fala, é muito comum usar essa expressão de que são estados terroristas, um terrorismo de estado. O que é terrorismo, né? A gente fala do terrorismo como aquelas ações assim, explodir uma bomba, matar pessoas. Na verdade, o terrorismo é você causar medo, um medo constante. As ações terroristas, os atentados terroristas que a gente vê hoje em dia, eles têm esse objetivo. Quando um grupo terrorista explode uma bomba no centro de uma grande cidade, sem aviso prévio, o objetivo deles é fazer com que as pessoas tenham medo, porque elas não sabem de onde vai vir o próximo ataque, ou se virá um próximo ataque, em que momento, quando haverá. Então as pessoas ficam com medo constante. Isso é terrorismo. E quando você tem um estado em que as pessoas têm constantemente medo de serem denunciadas, isso é um terrorismo de estado. E as ditaduras, de um modo geral, usam muito esse terrorismo de estado para manter o controle sobre a população. Então, se você tem medo de falar o que você pensa, se você pensa diferente do pensamento dominante, e você tem medo de falar o que você pensa, mesmo para os seus amigos, para os seus parentes mais próximos, o Estado garante que essas suas ideias subversivas, essas suas ideias prejudiciais à nação, fiquem em silêncio, que você não se expresse. Então isso é uma forma de controle. E é talvez a forma de controle mais violenta. Às vezes mais do que a própria violência física, porque você tem uma violência psicológica, uma violência emocional. A pessoa que está constantemente com medo,
ela está num estado de tensão permanente, ela não relaxa. Isso gera problemas psicológicos, isso gera problemas emocionais, isso é muito pesado. E às vezes tem consequências físicas mesmo. Então, é uma das partes mais cruéis dos regimes totalitários, esse terrorismo de Estado, o medo constante. E aí vem o ponto, né? Se você, no Estado totalitário, você só tem que pensar igual ao líder, você não pode ter pensamento crítico, você não pode questionar. Então, o pensamento crítico ele é mal visto. Então, você não pode pensar por si só, você tem que pensar igual ao líder. Você não pode ter ideias próprias. Então, o pensamento crítico, o racionalismo, que a gente estudou lá no Iluminismo, estão lembrados? Ou no Renascimento, a importância da dúvida, de questionar, no Estado totalitário esquece. Tanto que os regimes totalitários vão ser muito críticos ao Iluminismo e ao humanismo, ao Renascimento. Eles vão ser muito críticos a isso. Porque você não tem que questionar. Você já tem um líder dizendo que é certo. Por que você vai questionar? Por que você vai ter ideias diferentes? Por que você vai se perguntar se... Não, o líder está sempre certo. É só seguir o que o líder está dizendo. Então, nos regimes totalitários, as pessoas não são incentivadas à reflexão. Elas não são incentivadas à especulação filosófica, ao questionamento. E aí, no lugar disso, você coloca atividade física. Você tira a reflexão e coloca atividade física. Então, uma professora de educação física, que nem a professora Débora, que gosta de fazer reflexão nas aulas de educação física, ia sofrer muito dentro de um regime totalitário. Porque a ideia é a atividade física. Então, diminuíram. Isso é evidente nas escolas. Você diminui a carga horária de disciplinas como filosofia, por exemplo, nas escolas italianas, alemãs, na União Soviética, e aumenta a carga horária de educação física. Você está pensando demais, bora correr em volta da quadra. Está questionando muito, bora levantar peso. É isso, atividade física, no lugar da reflexão. E também um ponto muito importante, a emoção substitui a razão. As pessoas não são convidadas a refletir, a pensar, as pessoas são convidadas a reagir. E isso, pessoal, é muito interessante vocês perceberem que nós estamos vivendo hoje, através das redes sociais, um fenômeno muito parecido. O que as redes sociais têm feito? As redes sociais, elas bombardeiam a gente com uma quantidade muito grande de informações e, de certa forma, exigem de nós reações rápidas. Então, você vê uma postagem, já tem ali o botãozinho para você curtir ou não curtir, para você amar, para você rir, enfim, para você reagir. Então, as redes sociais nos estimulam a reagir. Qual que é o problema de ser estimulado a reagir? É que a reação não é racional. Você não pensa para reagir. A reação é uma resposta a um estímulo, é uma resposta imediata a um estímulo. Então você vê uma postagem, você reage. Você gosta, você não gosta, você compartilha, você critica, você acha um absurdo. Isso é uma reação. Só que muitas vezes, as informações que são compartilhadas, elas precisam de um tempo de reflexão. Quando eu recebo uma informação, muitas vezes eu tenho que reagir, eu tenho que refletir sobre ela, antes de emitir a minha opinião, antes de reagir, antes de mostrar um posicionamento. Então eu tenho que ler, tenho que pensar, tenho que refletir, tenho que buscar mais informações, e aí eu emito uma posição. Só que as redes sociais, a dinâmica das redes sociais não é essa. A dinâmica da rede social é informação, reação. E as campanhas políticas, principalmente os movimentos mais extremistas, a extrema-direita tem usado muito isso, mas a extrema-esquerda também usa. Os movimentos mais extremistas na política têm trabalhado muito com isso. Por que as fake news, por exemplo, são um fenômeno tão complicado de combater? Porque as fake news justamente trabalham com isso. Elas trabalham com a emoção, trabalham com a reação. Então a pessoa vê a fake news, ela fica indignada, isso gera uma reação forte, uma emoção forte, ela fica indignada e ela compartilha, ela comenta, ela repercute e nem se dá conta de que aquela informação é falsa. Porque aquela informação causou uma emoção e essa emoção leva a uma reação. Os regimes totalitários trabalhavam exatamente com isso. Os slogans, as frases de efeito, os discursos, as cerimônias,
A propaganda no rádio, Mussolini usava muito bem o rádio, ainda não tinha TV na época, ele usava o rádio, ele usava muito bem o rádio. As solenidades, tudo isso era feito para comover as pessoas, para causar emoções. Então era muito forte, assim, passa Hitler e as pessoas fazem a saudação nazista e a expressão Heil Hitler. É forte, é algo que puxa as pessoas. Você nem pensa, você vê o Hitler, Heil Hitler. E isso dá e quando várias pessoas estão fazendo isso, você está no meio de uma multidão que faz isso, você acaba fazendo junto. E você se sente pertencente àquele grupo, e isso dá uma certa satisfação. Então, a emoção. Se vocês pegarem, e depois eu recomendo que vocês procurem no YouTube discursos do Hitler, discursos do Mussolini. O Stalin não era muito bom com isso, o Stalin era meio ruim de discurso, mas procurem discursos do Stalin também para vocês compararem com Hitler e com Mussolini. Os discursos eram extremamente emocionais. Se vocês pegarem o conteúdo dos discursos, o conteúdo muitas vezes era bem raso. Mas a forma com que ele fala, a emoção que ele transmite, o impacto que o discurso causa é muito forte. E nisso eles eram muito bons. E o Hitler, além do discurso, além dele ser um cara que fala muito bem, o Hitler tinha uma equipe cinematográfica absurda. Tanto que boa parte da propaganda que nós temos hoje se inspira na propaganda nazista. Porque os nazistas eram muito bons de propaganda. O jeito de filmar o Hitler, o jeito de... as edições, os cortes, filmar a emoção das pessoas ouvindo o discurso do Hitler, tudo isso causava um impacto muito forte, um impacto emocional. Mas que se você parar para pensar, parar para refletir, se você falar, opa, vou analisar isso aqui de forma racional, você vai ver que não era tão profundo assim, mas do ponto de vista emocional era uma coisa que causava impacto. E o uso da emoção para mobilizar as pessoas é um dos grandes trunfos dos regimes totalitários. Então aqui, né, a gente tem umas imagens mostrando, né, essa coisa do o gesto nazista, né, a saudação nazista do Heil Hitler. Imagina uma situação ali, um discurso do Hitler com milhares de pessoas fazendo exatamente o mesmo gesto ao mesmo tempo. Isso mostra unidade, isso mostra uma organização, mostra que todos fazem parte de um mesmo grupo. E se você tá ali no meio e não faz, vai todo mundo te olhar torto, aí você se sente impelido a fazer também. E aqui, um exemplo muito interessante, a seleção italiana de futebol na Copa do Mundo de 1934, que foi na Itália. E a Itália ganhou a Copa do Mundo de 1934. Tá em preto e branco, mas não sei se dá para perceber porque a foto está em preto e branco, mas a Itália está usando o uniforme preto. Porque o movimento fascista começou com um grupo chamado Camisas Negras. Então a seleção italiana usou o uniforme preto em homenagem ao fascismo. E durante o hino nacional da Itália, nos jogos, eles faziam a saudação fascista, com o braço estendido. E quando a Itália ganhou a Copa do Mundo, o capitão, quando foi receber o troféu, ele, antes de receber o troféu, ele faz a saudação fascista e pega o troféu. Então, a seleção de futebol encarnando, incorporando os símbolos, os gestos, a devoção ao Estado. Isso é muito emocional. E ainda mais, uma seleção que ganha a Copa do Mundo. Isso tem um impacto muito forte, né? Então, esses usos, né, da propaganda, da emoção, dos gestos, dos slogans, é algo muito forte e é um dos grandes trunfos dos regimes totalitários. Agora, os próximos vídeos, a gente vai falar especificamente do fascismo, do nazismo e do stalinismo. Vejo vocês nos próximos vídeos. Qualquer dúvida, vocês já sabem os caminhos para me encontrar. Até mais.